Bernardino Realino nasceu em Capri, próximo de Nápoles, em 1530 numa família religiosa, que o promoveu para os estudos de direito, o qual exerceu em Nápoles. Como era de costume na época, o jovem andava armado com um punhal, até que diante de um desentendimento feriu gravemente o adversário, e por isso, fugindo de complicações jurídicas e vingança, foi para o norte da Itália. Ao entrar na carreira política e administrativa, Bernardino progrediu, chegando a ser prefeito em muitas cidades. Jesus entrou em sua vida através de um sacerdote jesuíta, que falou sobre a riqueza da vida cristã e seus deveres. Desta maneira, Bernardino começou a rezar com empenho o Santo Terço, que o arrancou de todo indiferentismo religioso. Durante sua linda caminhada de fé e testemunho, descobriu sua vocação, renunciou a tudo e entrou com 35 anos na companhia de Jesus. Encaminhou seu sacerdócio, exercendo na cidade de Lecce. Com exemplo e reflexo do bom pastor, São Bernardino Realino, no confessionário Pregação e Direção Espiritual, salvava almas para Deus e com Deus, que o levou para o céu com 86 anos. Pertenceu ao grupo dos 12 apóstolos. O Senhor chamou dentro de sua realidade com suas fraquezas e até com suas crises de fé. Tomé lhe disse: Senhor, nós nem sabemos para onde vais. Como poderíamos saber o caminho? Jesus lhe disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Tomé nunca teve medo de expor a realidade de sua fé e de sua razão, que queria saber cada vez mais e melhor. Quando Jesus apareceu aos apóstolos ao ressuscitar, Tomé não estava ali, e aí encontramos o seu testemunho. 8 dias depois, os discípulos encontravam-se reunidos na casa e Tomé estava com eles. Estando as portas fechadas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende tua mão e coloca-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crê. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Segundo a tradição, Tomé teria tido, depois de Pentecostes, evangelizar pelo Oriente e Índia, onde morreu martirizado, ou seja, morreu por amor, testemunhando sua fé. Nasceu na Espanha no ano de 1270. Pertencia à família real de Aragão, que lhe concedeu uma ótima formação cristã. Foi entregue em casamento ao rei Diniz, rei de Portugal, com apenas 12 anos de idade, e já dava testemunho de uma esposa cristã, uma mulher de oração centrada na Eucaristia, e ajudou a propagar a grande devoção a Nossa Senhora da Conceição. Aos 20 anos, teve seu filho Afonso IV, que viveu muitos conflitos com o pai. Isabel era uma mulher de caridade reconciliadora, vivendo isso bem a partir de sua família. Era rainha, mas nunca se esqueceu também, era irmã dos mais necessitados. Uma das suas últimas obras de caridade, talvez, foi cuidar do seu próprio esposo. Em 1336, saiu de Coimbra e foi ao encontro de seu filho, devido ao novo conflito familiar. Mesmo com 66 anos e enferma, conseguiu chegar. Foi acolhida e ouvida por seu filho. Ali ela faleceu, mas foi enterrada em Coimbra, como era seu desejo. Está enterrada em uma igreja dedicada a ela. Antônio Maria nasceu em Cremona, no norte da Itália, em 1502. E ao perder o pai muito cedo, teve de sua mãe o grande gesto de amor que consistiu em dedicar-se somente para a sua educação, tanto que, com apenas 22 anos, já era médico. Ele fazia de sua profissão apostolado, pois não só cuidava do corpo, mas também da alma de seus pacientes, que eram tratados como irmãos. Deste médico corajoso, pois viviam em um ambiente impregnado pelo humanismo sem Deus. Chamado por Cristo, ampliou seu apostolado ao ser ordenado sacerdote, e desta forma pôde testemunhar Jesus e a unidade da Igreja num tempo em que as ciências de fundo pagão, a descendência das ordens religiosas do clero, pediam não uma reforma protestante, mas sim uma santidade transformadora. Fundador dos clérigos regulares de São Paulo e com a ajuda de uma condessa da Congregação das Angélicas de São Paulo, Antônio viveu, comunicou vida num dos períodos mais difíceis da Igreja de Cristo. Depois de muito propagar devoção a Jesus Eucarístico, por ter trabalhado demais, veio com 37 anos dormir nos braços de sua mãe, terrestre, e acordar nos braços de sua mãe. Nascido em Corinaldo, centro da Itália, era de família pobre, numerosa e camponesa, mas muito temente a Deus. Com a morte do seu pai, Maria Goretti com seus foram morar num local perto de Roma.
sob o mesmo teto de uma família composta por um pai viúvo e 2 filhos, sendo um deles Alexandre. Aconteceu que esse jovem por várias vezes tentou seduzir Gorete, que ficava em casa para cuidar dos irmãozinhos. E por ser uma menina temente a Deus, sua resposta era cheia de maturidade. Não, Deus não quer é pecado. Santa Maria Gorete certa vez estava em casa em oração. Por isso, quando o jovem, que era maior de estatura e idade, tentou novamente seduzi-la, Gorete resistiu com mais um grande não. A resposta de Alexandre foram 14 facadas. Enquanto parte de Gorete, percebemos a santidade na confidência de sua mãe. Sim, o perdoo. Lá no céu rogarei para que ele se arrependa. Quero que ele esteja junto comigo na glória eterna. Santa Gorete manteve-se pura e santa por causa de seu amor a Deus. Por isso, na glória reina. Adriano viveu no século IV. Era casado com Natália. Recebeu oração e via testemunho de sua esposa nas pequenas coisas, na fidelidade e no amor a Deus e a ele. Adriano pertencia à chefe da guarda romana, onde o imperador Diocleciano perseguia duramente os cristãos. Numa ocasião foram presos 22 cristãos que testemunharam Jesus perante os tribunais. O coração de Adriano se decidiu por Cristo naquele momento e quis pertencer ao número daqueles heróis do Senhor. Decidiu-se por Cristo, foi preso, sofreu todas as pressões para negar a fé em Cristo e na Igreja. Natália acompanhou tudo e orava pela fidelidade de seu esposo a Cristo. Adriano teve uma última chance de declarar seu amor à esposa e foi martirizado, queimado vivo juntamente com outros 22 cristãos. Eugênio III nasceu no fim do século XI, em Pisa, na Itália, e depois de ordenado, consagrou-se a Deus como sacerdote até que abandonou todas as suas funções para viver como monge. O grande reformador da vida monástica, São Bernardo, o acolheu a fim de ajudá-lo na busca da santidade, assim como no governo da Igreja, pois inesperadamente o simples monge foi eleito para o sucessor da cátedra de Pedro. A Roma da época sofria com a agitação de Arnaldo de Breccia, que reclamava instituições municipais com eleições diretas dos senadores. Talvez por isso chegou a impedir a ordenação e posse de Eugênio, já que tinha sido eleito pelo Espírito Santo numa instituição de origem divina. O Papa Eugênio teve muitas dificuldades no governo da Igreja, tanto assim que teve de sair várias vezes de Roma, mas providencialmente aproveitou para evangelizar em outros locais, como Itália e França, além de promover 4 concílios e lutar pela restauração dos santos costumes. Santo Eugênio zelou pela salvação das almas com tanta dedicação que passou por inúmeros sofrimentos.